Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E é com imensa satisfação que estarei compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo com você que nos escuta nessa manhã abençoada por Deus. E estarei fazendo a leitura aqui do livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Estarei fazendo a leitura de alguns versículos deste capítulo, enquanto você nos acompanha. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bendito, fala, nós te pedimos humildemente aos nossos corações, leva-nos a ter uma reflexão real, comprometida com a tua palavra, que possamos recebê-la com gratidão em nosso coração e aplicar às nossas vidas, de modo que expressemos uma fé verdadeira, uma fé que bendiz ao Senhor, que nos fala por meio da tua palavra, que foi do teu agrado fazê-la escrita toda para a nossa edificação, nosso crescimento na graça do Senhor. Ajuda-nos para que possamos crer na tua palavra, que é inerrante, que é fonte de vida, que é luz para o nosso caminho. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte da Rádio Amarantina. Aqui esse texto é um texto que nos faz pensar sobre o dia em que nós já fomos ou talvez algum dia venhamos a ser surpreendidos por uma calamidade, surpreendidos por uma situação adversa, por algo que nos traga infortúnio, por algo que nos gere dor, sofrimento, algo que venha a ser de uma natureza como que desesperadora. Era este o contexto a que se encontrava Davi e seus homens. Eles haviam vindo de uma outra localidade, e quando eles chegam à cidade deles, eles veem que a sua cidade, a cidade de Ziclague, que era onde eles estavam, havia sido saqueada. As suas crianças, seus filhos haviam sido sequestrados, as suas mulheres haviam sido sequestradas. E a situação é terrível. Eles muitos ficam angustiados. Eles muitos se angustiam. Aqui nós vamos ver no versículo 4 que é dito que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Eles ficaram de fato profundamente angustiados, abatidos, entristecidos, lágrimas correram pelos seus olhos. Eles vieram de fato a prantear diante de tal situação. Eles se comoveram com essa situação. Chegaram em casa e mulher e filho haviam sido levados. E diante desse contexto, o texto da palavra do Senhor nos diz que as pessoas, quando se encontraram nessa situação desesperadora, alguns queriam apedrejar Davi, alguns queriam matar Davi por conta dessa situação inesperada que aconteceu. Eles queriam fazer algo de uma natureza incompatível. Eles queriam realizar algo precipitado. Era este o posicionamento que o povo teve diante dessa situação.
É isso que diz o versículo 6. Davi muito se angustiou. E ainda diz assim: pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Então veja, muitas vezes quando as pessoas se encontram diante de um contexto de calamidade, um contexto de dor, de sofrimento, de uma adversidade, muitas vezes são levadas a agir de modo precipitado, como o povo aqui quis fazer com Davi. Muitas vezes as pessoas buscam, quando não mataram a outra pessoa, se matar, fazer loucuras, colocar fogo na casa, quebrar as coisas. Mas Davi aqui ele tem um posicionamento diferente, como servo do Senhor, como um rei ungido pelo Senhor, aquele que o seu reinado aponta para o Rei Supremo, que é Jesus Cristo. Davi aqui já havia sido ungido rei. Davi, é dito no versículo 6, no final, que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele se apoiou no seu Deus. Ele encontrou forças em Deus. Ele encontrou ânimo em Deus. Ele respirou. Ele estava como se não tivesse mais fôlego. Mas ele encontra fôlego em Deus. Ele se anima em Deus. Ele encontra tudo aquilo que ele precisa em seu Deus para enfrentar essa situação. E de igual modo devemos nós proceder também. Quando o dia mau chegar à nossa casa, quando a adversidade nos acometer, quando levarmos um golpe que nos aflija a alma, que nos faça chorar e prantear como Davi chorou e o povo estava chorando aqui, nós devemos encontrar forças em Deus, não em qualquer lugar, mas no Senhor nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos encontrar forças em Deus, reanimarmos-nos em Deus no dia do luto, no dia da adversidade, no dia da tristeza, no dia em que uma situação de uma natureza terrível nos acomete, uma enfermidade que chega à nossa casa, uma crise financeira. Nós precisamos encontrar forças em Deus. Nós não devemos ir naquele intuito de buscarmos simplesmente promover uma palavra, como alguns incitam, uma palavra de pensamento positivo. Encontre força em si mesmo, há um gigante dentro de você. Não, nós precisamos encontrar forças em Deus. Nós somos fracos, nós somos limitados, mas o Senhor, Ele é a nossa força, como diz o cântico dos filhos de Israel quando foram libertos do cativeiro egípcio. Lá em Êxodo 15, o Senhor é minha força e o meu cântico. O Senhor, Ele é a força do seu povo. O Senhor é aquele que nos dá ânimo, que nos faz respirar no dia em que nós nos sentimos sufocados. E nós precisamos olhar para Deus. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o problema, pare de se amargurar. A amargura não vai levar você a nada. Você precisa olhar para Deus. Eu e você precisamos olhar para Deus. A nossa força, ela vem de Deus. O nosso ânimo vem de Deus. A força, a energia que nós precisamos para vencer no dia mau vem de Deus, do Criador dos céus e da terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A nossa força está em Deus. Que possamos pensar sobre isso, para que no dia mau, no dia da adversidade, quando Ele chegar à nossa casa, possamos encontrar força em Deus. Talvez você já tenha passado por uma adversidade. Não sei como foi o seu procedimento. Talvez você esteja passando nesse momento por uma adversidade, ou venha enfrentar amanhã. Que você se reanime no Senhor, seu Deus, quando passar por uma adversidade. Você encontre forças em Deus. E eu tenho certeza que isso será a melhor coisa que você vai fazer. Encontrar forças em Deus, ânimo em Deus, no dia da adversidade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Que aqueles que nos ouviram nesta manhã possam se voltar para ti por meio do teu Filho
encontrar forças por meio de Jesus. Nós assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.